Oi, gente, eu tô aqui hoje com a Nath, engenheira agrimensora, é cartógrafo também, Viçosa? Sim. Em Viçosa também, engenheira agrimensora e cartógrafo. Quando eu entrei na faculdade eu achava que era só agrimensora, depois mudou, mas enfim. Eu sou Stephanie, eu sou engenheira agrimensora e cartógrafa formada pela Rural, Universidade Federal do Rio de Janeiro. E eu decidi fazer esse bate-papo com uns dos profissionais que eu conheço, as minhas amigas e amigos, pra gente ouvir outras versões de histórias, de como foi a graduação, de como é o mercado de trabalho, pra dar um up pra quem tá aí na graduação ainda, tem curiosidade, e pra quem ainda tá escolhendo o curso que vai fazer no vestibular, né? Agora escolhendo Enem, muito velha. Enfim, vamos apresentar um pouquinho das vivências acadêmicas. Nath, se apresente, por favor. Ei, gente, primeiro quero agradecer a Stephanie por esse convite, né? Abrir esse espaço para a gente divulgar essa área que muitas pessoas não conhecem. Eu sou agrimensora e cartógrafa formada pela Universidade Federal de Viçosa, me graduei há 3 anos e foi um curso que mudou, assim, a minha perspectiva de vida, de várias coisas. E o mais legal, estava relembrando esses dias, foi uma escolha minha, assim, não teve interferência dos meus pais. Decidi e deu certo. Realmente, meu também foi uma escolha sem influência, assim. Mas aí você tem 3 anos que você formou, né? Você já faz tudo isso. Meu Deus, tem uma atuação muito rápido. Quando você escolheu, né? Senão acho que você escolheu sozinho e tal. Quando você entrou no curso, você teve uma impressão diferente do que você imaginava? Pesquisou antes o que era? Como é que foi essa entrada na agrimensura, assim? Quando você chega na faculdade, a gente vê um pouquinho do que é a realidade, né? Sim, até entrar na faculdade eu só conhecia mais a parte de topografia, não conhecia os outros universos de geodésia, de sensoriamento remoto, as outras possibilidades. Então, assim, foi a princípio, né, na hora que a gente vê a grade curricular, é um susto, né? Aquele monte de coisa que você não entende nada, dá um medo, mas fomos, né? Devagar. Eu lembro que a gente até comentou ontem, né, Nath, sobre a questão da grade curricular. Pra gente que veio de escola pública, tem um déficit no ensino público, né? Você é de Minas, eu do Rio. No Rio de Janeiro é bem fraco mesmo, a gente não tinha essa percepção de outros lugares. Para vocês, acha que o ciclo básico deu aquela dificultada pela falta de bagagem do ensino médio? Ensino fundamental acho que nem tanto, mas acho que muita coisa do ciclo básico a gente vê no ensino médio, né? O início, né? Olha, faltou muita coisa, assim, até porque, por exemplo, no meu último ano do, do ensino médio, poucas matérias eu tive, assim, mais voltadas para o que a gente precisa inicialmente no curso de engenharia, né? Porque aquele primeiro ciclo de cálculo, de álgebra, já era esperado que a gente tivesse visto no ensino médio, mas eu cheguei lá sem saber nada daquilo. Aí dá uma impactada, assim, mas a Dá um universidade susto. uma estrutura que viabiliza isso. Tinha muitas monitorias, tinha também as tutorias, isso aí que me ajudou. Como é que funcionava essa questão de tutoria? Na rural a gente tinha só monitoria. Eram alunos, né? A gente, a princípio, poderia escolher participar ou não, e quem tivesse sido reprovado automaticamente já entraria para essa tutoria. Eram aulas em grupos de 4 a 10 pessoas no máximo, mas eu nunca fiz mais tutoria com mais de 3 pessoas, que os professores basicamente explicavam os conceitos e resolviam exercícios junto com a gente. E tinha de Nossa. cálculo e de álgebra. Cálculo 1, né, e álgebra. Nossa, isso teria me ajudado muito em cálculo. É, Realmente, mano, nossa, é uma coisa que isso é muito engraçado, né? Que é muito diferente de cada universidade. Mas a gente tem que se adaptar. Como você falou no seu último ano, no terceiro ano, você também não teve. Eu fiz o ensino médio em federal, né, com técnico, e também tive algumas questões assim, porque
Geografia era em 2 anos, não eram nos 3 anos, história, essas matérias eram bem limitadas. Isso é muito louco, né? Porque a gente acaba levando isso para a faculdade de uma maneira ou de outra. Tipo, química, pra mim foi muito fraco. E aí a gente, graças a Deus, pelo menos na grade da Rural só tinha uma química, consegui superar ela e ir embora, mas foi tenso. Agora, Nath, vocês perguntar uma coisa assim que eu já sei a resposta, mas como é que queria que você contasse pra gente um pouquinho do sua trajetória na graduação? Depois que você entrou, teve aquele baque, aquele medo da grade que todos nós, acredito que temos, nós meros mortais. E aí, depois, como é que foi encaminhando, assim, seu... Durante o decorrer da graduação, você foi para iniciação, você foi direto para empresa júnior, monitoria, tutoria, como é que rolou para você? Então, eu sou uma pessoa que gosto de estar envolvida nos grupos, nas atividades. É, eu, primeiramente, eu trabalhei, eu era moradora de alojamento, aí inicialmente trabalhei na Rio para alimentação, e depois tinha um outro serviço que era um auxílio que a gente recebia a alimentação por prestar algum serviço para a universidade. Aí nessa situação, eu e mais um amigo, éramos responsáveis por controlar o laboratório de geoprocessamento. Basicamente, o que a gente fazia era testar se os softwares estavam funcionando e verificar se precisava de formatar algum reparo na máquina e encaminhar para o departamento de informática da universidade. Aí fiz isso no primeiro ano, em 2012, na real. Aí, em 2013, eu comecei a dar monitoria. Eu dei monitoria de informática básica, em 103, por 2 anos. E, nossa, foi ótimo, porque é uma matéria básica, então a gente tem alunos de todos os cursos, de todas Ah, as legal. idades, e já aprendem o, o desafio, né, que é ensinar para pessoas que às vezes nunca tiveram um computador em casa, para as pessoas mais velhas que não é como a gente já cresceu imerso na tecnologia. E depois desse ciclo, eu fui para a empresa Júnior. Aí na empresa Júnior também fiquei lá um bom tempo, passei pela diretoria de qualidade, administrativo, por último para a diretoria de presidência, e foi assim, um divisor de águas mesmo, porque aí eu tive o contato direto com o mercado de trabalho, né? Porque até então a parte de topografia, de cartografia que eu tinha contato era só com os trabalhos do curso, com as atividades do curso, e depois dali já emendei, fiz um estágio na universidade, no núcleo de cadastro, depois fiz um outro estágio vinculado à prefeitura também, voltado para cadastro técnico, e por fim, eu fiz um estágio que foi até o meu primeiro emprego, né, numa consultoria ambiental, que eu trabalhei basicamente com geoprocessamento para análise ambiental em geral, para fazer processo de licenciamento, inventário florestal, mapas de caracterização de área, basicamente era isso, assim, dando um overview. Nossa, é legal você falar essa questão dos estágios na faculdade, né? Na Rural também a gente tinha algumas coisas assim de... Você trabalhava na RU pra... RU é restaurante universitário, né? Pra quem não, não tá acostumado com esse nosso linguajar. Mas você trabalhava na RU também para ganhar o ticket, tinham as monitorias e tinham estágios dentro da universidade também. Mas assim, na Rural a gente enfrentava a dificuldade de não ter um lugar, empresas, não ter muita opção de estágio na cidade, em Seropédica. Em Viçosa, pelo que você falou, era um pouco diferente, né? Tinha opção do estágio na prefeitura, porque a prefeitura, né, provavelmente cuida disso em Seropédica, a prefeitura não ligava muito pro cadastro, principalmente. Então lá você tinha essas opções, além da prefeitura, que, né, em Minas eu já ouvi falar também recorrente de ter esse cuidado com o cadastro. Além da prefeitura, tinha mais empresas, tinha um mercado ali para você poder conhecer ainda dentro da graduação? Sim, basicamente eram empresas menores, né, de consultoria, tem uma base tecnológica lá forte, principalmente na área agrária e florestal, e aí eles usam, né, a topografia, geoprocessamento, então um mercado bom para gente, além das empresas como o SAAI, que é concessionária de água,
também provi estágios para gente. Nossa. E também profissionais autônomos. Isso que eu acho muito legal, que profissionais autônomos que tinham empresa, né, que tem empresa lá na cidade, procuravam um departamento para oferecer estágio. Então, às vezes, não necessariamente estava numa empresa grande, mas estava trabalhando já como profissional, estágio regulamentado, e fazendo as atividades empresariais, assim, do dia a dia, né, também. Nossa, muito legal essa questão dos autônomos, assim, na faculdade também tem vários casos de pessoas que fizeram esses estágios com o pessoal de empresa, né, os autônomos, mas não era um estágio oficial, porque a burocracia para ser estagiário para a empresa prestar serviço, a empresa que presta serviço poder dar o estágio dentro da faculdade é bem complicado, assim, a gente não tinha muito isso, mas é sempre válido, né? Mesmo quando não tem validade, você aprender alguma coisa, você trabalhar. Mas agora vamos puxar um pouquinho de sardinha pro nosso amorzinho na empresa Júnior. Eu acho que eu e você somos muito suspeitas para falar, porque foi realmente um divisor de águas, como você já falou, para você e para mim. Mas, assim, dentro da empresa Júnior, qual você acha que foi o maior desafio que você enfrentou? Assim, você passou por 3 diretorias, né? Qualidade, administrativa e presidência. A qualidade, se eu não me engano, da EGEAG, né? Eu sempre confundo, EGEAG, eu acertei. Da EGEAG era a parte dos projetos, né? De verificar, dos processos também da empresa, como é que funcionava assim, como é que foi pra você? Porque na empresa Júnior a gente faz coisas, faz muitas coisas da área, mas a gente faz coisas aquém da agrimensura, né? Sim, o desafio inicial foi quando a gente entrou na empresa, a diretoria, né, que estava, a empresa estava um pouco desestruturada. Assim, tinha todas essas gerências, mas não estava sendo efetuado realmente o que precisava cada gerente. Por exemplo, da qualidade, não estava tendo acompanhamento das reuniões das outras diretorias, né, que a qualidade meio que fosse um elo para tudo ocorra bem e da melhor maneira possível, assim, exemplificando. E a diretoria administrativa e financeira também estava com problemas de regularização junto à empresa que fazia a nossa contabilidade, que é uma empresa júnior também do campus, que fazia isso para a gente. Aí teve que fazer conta no banco, regular junto à Receita Federal. Aí esse processo foi um pouco difícil, assim, e para os membros entenderem a importância disso, né? Porque é um trabalho que tem que ser feito pelo grupo, né? Não adianta eu querer fazer estatuto, fazer ata, fazer tudo que a gente não dá conta de fazer sozinho. Acho que a maior dificuldade foi fazer com que todos entendessem essa importância dessa regularização, que não era só ir lá fazer o projeto, entregar o projeto bem feito, no prazo, de acordo com o que o cliente queria, né? Porque acho que a maior visão, assim, pelo menos até enquanto eu não tinha participado, era que a empresa Júnior fazia projetos de topografia básica por alunos só. Eu acho que a gente vê a empresa Júnior de fora, assim, pelo menos eu via, né, na graduação de fora antes de entrar, como uma pequena empresa de topografia. Porque o carro-chefe acaba sendo sempre a topografia, e aí tem vários projetos e tal, a gente acaba vendo de fora como uma pequena empresa de topografia. Mas quando você entra, você vê a realidade, né? Como você falou, essa parte de legalização. Tipo, a gente não vê isso na faculdade. Pelo menos tipo, na rural a gente tem uma disciplina de administração, tem. Acho que é direito profissional, que tem um pouquinho. E a agrimensura legal, nossa, é mais pra parte de legalização de uso capião, enfim, a parte jurídica da agrimensura. Então, assim, eu não tive essa base. Não sei como foi pra vocês, né? Mas eu acho que o que você falou é muito verdade. O maior desafio é a gente passar pra todo mundo essa importância. Porque também é difícil pra gente entender, né? Já que não é alguma coisa que a gente vê. Tipo, a gente acha que a agrimensura é só fazer o trabalho. Aí, quando você tá na empresa júnior, você acaba descobrindo que não é só fazer o trabalho. Você tem que emitir uma nota, você tem que pagar um imposto, você tem que atualizar um estatuto, gerar uma ata. São realidades de empresa. E aí, depois que você saiu da EGEAG, você começou seu primeiro emprego, foi no seu último estágio, né? Você engatou direto.
Alguma coisa que você aprendeu assim na empresa júnior sem ser da parte de agrimensura, nessa parte mais burocrática que a gente vê, você acha que foi, você aprendeu alguma coisa que você levou pro mercado assim, pro sua experiência profissional? Olha, foi muito importante, porque na empresa júnior que eu tive o primeiro contato, assim, de como fazer negociação com o cliente, analisar os contratos, né, as partes que nos cabem, também fazer propostas técnicas, né? A gente fazia propostas simples, eram bem mais simples, mas já era já um início do que é exigido para a gente no mercado. Se a gente hoje em dia não faz uma proposta, pelo menos a gente tem que saber ler, entender, para poder fazer um serviço. Isso me ajudou muito, além também da parte de comunicação, né? Saber quais gerências, quais diretorias, né, numa empresa está subordinada à outra, se eu tenho algum problema, qual pessoa eu devo recorrer, se é, por exemplo, recursos humanos, se é a parte administrativa financeiro. Aí deu essa visão geral assim, do todo. Ah, isso, acho que isso é o mais boom, assim, né? Da gente ver uma outra realidade, ver a empresa de um outro ângulo, né? Eu acho que talvez quem entre direto numa empresa para trabalhar com uma coisa de topografia, não, sem ter passado pela empresa júnior, não vê, aprende isso na empresa, não vem com isso meio de fábrica, né? Mas, Nath, agora eu quero te perguntar uma coisa, assim, um assunto que eu sou chamada de um pouco de chata por falar dele às vezes, mas eu lembro quando a gente estava na empresa júnior, né? A gente foi da empresa júnior na mesma época, de empresas júnior diferentes. Pra mim era o máximo ver você como diretora-presidente da outra empresa júnior. Eu falei assim, viu, gente, tem mais engenheiras agrimensores como diretora-presidente, porque foi um desafio pra mim assumir a presidência da empresa júnior. E aí a gente assumir a empresa júnior é muito significativo porque a gente vive, a nossa profissão ela é majoritariamente masculina. Então, quando tem uma mulher à frente, é sempre impactante. E a gente meio que fez isso dentro da graduação já. A gente já estava ali enfrentando o mercado. E como é que foi para você, dentro da empresa Júnior, assumir a presidência, como é que funcionava lá dentro de Viçosa? Tinha alguma... Como é que você lidava com a questão do machismo, da profissão ser muito masculina? Como é que foi lidar com isso para você dentro da graduação e da empresa Júnior? Olha, na graduação e na empresa diretamente eu não sofri nenhum caso assim diretamente comigo, mas às vezes vi algumas situações e, e na empresa Júnior a gente tentava ter uma diretoria mais horizontal possível, sabe? Obviamente tinha a maior parte rapazes, porque é a maioria do curso, mas a gente também incentivava cada vez mais entrassem mais mulheres, uma amiga chamando mesmo a outra, porque, por exemplo, na minha turma éramos 6 alunas só, de 40. Assim, então é muito pouco, né? São muito poucas meninas. Nem todas participaram, mas a gente fazia os eventos, os ciclos de palestras e convidávamos as meninas, porque eu acho que essa questão de representatividade é muito complexa, porque envolve também a empatia, né? E às vezes ali você não vê um ato de machismo explícito, mas você sabe que aconteceu um comentário, você sabe que às vezes uma piadinha. Então, assim, a gente tem que ter empatia dos dois lados, saber conversar, né, com a pessoa que fez aquilo, com a pessoa que sofreu e às vezes nem percebe porque está imersa. Eu acho que isso era o principal, assim. Na minha turma, a gente tinha uma liberdade muito grande com os meninos. Isso foi construído, né, com o passar do curso. E assim, não tinha diferenciação, ai, porque eu sou mulher, eu vou ter que ficar só na estação total, por exemplo. Ai, porque eu Sim. sou mulher, não vou dar conta de subir até lá naquele passo para pegar aquele ponto da poligonal. Não tinha isso. A gente, claro, por exemplo, homens naturalmente têm maior força física, né? Então não tem necessidade de eu colocar as meninas para subir carregando peso, né? Vamos dividir. Não é também querer fazer tudo Sim. e ir sozinha, né? Que a gente precisa do grupo.
E a gente equilibrava bem isso. As equipes também, sempre ter rapazes, meninas, não ter só uma menina, porque eu acho que isso é importante, né? Ter esse cuidado. Em questão de problema, assim, diretamente relacionado ao machismo, a gente também não teve, graças a Deus, no meu período. Mas, assim, durante a graduação, às vezes a gente percebia pessoas de outros cursos fazendo piadinha, falando que questão da cartografia, que depois que entrou cartografia, que passou a ter mais mulher no curso, como se a gente não fosse suficiente, não tivesse capacidade para aprender as outras disciplinas, né? Basicamente foi isso, assim. Ah, legal que vocês conseguiram levar isso de uma maneira natural, né? Fluiu bem. Assim, a minha experiência não foi tão diferente dentro da graduação, né? Dentro do, eu acho que na minha turma também a gente tinha um grupo bem tranquilo em relação a isso. Mas a gente sempre tem aquelas piadinhas, né? Como você falou, que é aquele que a gente chama do machismo estrutural. Mas vamos lá, Nath. E aí você saindo da graduação, você já entrou no estágio do estágio para o trabalho, né? E aí como foi nesses 3 anos, assim, a sua vida profissional? Como é que você tá lidando? Você mantém na agrimensura, mudou de área, pretende mudar de área? Como é que tá a vida profissional agora? Então, nesse período eu passei por duas empresas, é, e atualmente eu estou estudando outras áreas, né, para avançar, porque eu senti que a maioria das vagas hoje para agrimensura exigem quase que a gente fosse um programador com conhecimento em agrimensura. E aí, agora, nesse momento, eu estou me dedicando a essa parte, estou estudando desenvolvimento de software, programação, mas, enfim, do trabalho. Primeiro, o trabalho. Foi muito cômodo, porque eu já fazia estágio, eu já sabia as rotinas da empresa, sempre tive e tenho ainda um relacionamento muito bom com todas as pessoas que trabalharam comigo. Eu converso com o meu chefe, eu falo chefe ainda, mas nem é chefe, é um amigo. Foi meu chefe Eu sei como é isso. até hoje. A gente tem um diálogo aberto e acho que isso foi o diferencial de lá, assim, sabe? Não tinha aquela imposição, porque eu era estagiária antes, no período de estágio, que eu não tinha responsabilidade. Eu tinha responsabilidade, mas eu era tratada como se eu fosse parte já da equipe, né? Não tinha aquela diferenciação, ela é estagiária, ela não pode fazer isso porque ela começou tal dia. Então, eles tinham esse cuidado de ensinar, de passar todo o trabalho, e essa formação, assim, foi bem legal. Na segunda experiência, eu tive uns problemas em relação à falta de comunicação, a abuso moral, de certa forma, de ser criticado em questão de não ter atendido um prazo, por não ser culpa minha, por ser coisas que aconteceram ao longo do desenvolvimento do projeto, que eu não tinha como Prever, né? posicionar, prever, e aí sofri isso, assim, foi bem difícil. Eu aprendi muito, que foi uma empresa totalmente diferente do que eu trabalhava antes. Então, eu fui para essa empresa realmente para aprender esse novo viés, né, essa nova área. E, assim, o que eu achei também um pouco frustrante, porque tinham mulheres à frente da coordenação e não souberam conduzir isso bem, sabe? Eu acho que o pior para mim foi isso. Foi eu não ter tido essa referência, não ter sentido empatia por parte das minhas colegas de trabalho. Basicamente isso, a empresa também majoritariamente eram rapazes, né, pelo tipo de serviço. Enfim, mas aprendi muito com esse evento e, assim, a comunicação para mim hoje, a forma como que a pessoa lida com os problemas, né,
para mim é imprescindível. Por exemplo, hoje eu não troco nada assim por isso. Eu quero dizer, não vou me submeter a um trabalho sendo que eu não tenho um bom diálogo com os meus superiores, com os meus colegas, e, e não tem essa transparência, porque para mim não faz sentido mais, sabe? Assim, nunca fez, mas depois de ter tido essa experiência negativa, eu vi que realmente isso É não ruim. faz parte de mim. É muito ruim, a gente se sente muito mal. Teve uma época que eu achei até que eu estava com um pouco de depressão, não sei. Eu procurei, né, auxílio psicológico, mas eu estava com uma carga emocional, assim, muito pesada, sabe? Tava me sentindo muito mal, tava muito triste, muito sem energia de fazer as coisas extras, as coisas da vida mesmo normal, que eu sempre fiz, sempre gostei. E estava me sugando, assim, aí parou de valer a pena, sabe? Eu acho que isso é muito importante, a gente pesar a vida profissional, a vida pessoal e isso caber numa balança, né? Você tem um histórico parecido com o meu de ter tido uma primeira experiência profissional muito bacana e depois caminhar para outra não tão bacana. E é assim, a gente acaba comparando, é inevitável. A gente vem de uma empresa que o relacionamento com o superior ao porteiro, né? Tipo, todo mundo é muito tranquilo, é um relacionamento legal, e aí quando você vai para um lugar diferente, a gente tem um baquezinho, né? Enfim, esse é sofrido, então, mas é um assunto aí pra depois. Mas vamos lá, Nath. Pra finalizar, eu queria que você desse um recado pra quem tá na graduação aí agora, principalmente pra quem é mulher, pra um recado assim, o que você deve aproveitar, o que você tem que deixar, não deixar passar, mas não gastar tanta energia. E se você, queria que você me contasse se teve alguma, tem ainda alguma profissional da nossa área que seja sua, seja uma representatividade para você, que seja um exemplo, alguém que durante a você também você escolheu, mas você também não sei, né? Você conhecia alguém da área antes conhecia uma agrimensora tal, ou um agrimensor tal, eu me espelhei ou foi assim? Quando eu escolhi, não conhecia ninguém. Só vi alguns rapazes trabalhando. Eu descobri na época que eu estava fazendo Senai, e aí na usina, né, as paradas de manutenção dos equipamentos, depois que a equipe mecânica e da elétrica fazia todas as revisões, quem vinha primeiro era o topógrafo mecânico para fazer o alinhamento dos motores, equipamentos. Basicamente foi assim que eu conheci e comecei a pesquisar para entender um pouco desse caminho. Para as meninas que estão pensando em vir para a agrimensura, estão pensando em entrar em alguma área e trabalhar com geoprocessamento também, que tem outras áreas, né, que são afins, que podem utilizar desse trabalho da nossa área. O meu conselho é que participem o máximo de atividades extracurriculares que tiver disponível. No sentido de que você identificar o que você gosta, o que você não gosta, e também criar esses laços, esses vínculos assim com as pessoas que já estudaram, que estão ali junto com você, porque para mim eu não tive essa referência inicial. Eu cito como referência hoje as minhas colegas que estudaram comigo, as minhas veteranas, que a gente sempre teve um relacionamento muito bom de compartilhamento de material, de coisas da vida, do curso, e as minhas caloras também, que viramos assim um grupo muito forte. E isso é o mais importante. Não importa se tem uma, tem duas, se tem três, se tem 10, a gente tem que estar unido. Isso é o mais importante, assim. Igual quando eu vi na Mensurar, tinha você à frente também da empresa, eu falei, nossa, não estou sozinha. Isso importa, isso impacta na vida das outras pessoas. Então, assim, não fica pensando que, ai, meu Deus, eu não sei, por exemplo, falar em público, não sei negociar. Na empresa júnior a gente pode aprender. A questão lá não precisa saber isso tudo mesmo. A gente vai para aprender. E outra dica em questão do mercado de trabalho, da gente ficar bem atento de
como tudo funciona, né? Das nossas obrigações, das expectativas que as pessoas esperam da gente e não deixar com que isso ultrapasse o limite e vá te atrapalhar mentalmente. Porque, às vezes, muitos problemas são criados porque as pessoas, como eu posso dizer, elas não que criam uma expectativa além, mas querem exigir muito mais do que seria o que, por exemplo, a sua atribuição do seu cargo, né? E assim, a gente sabe que a gente é um só, que a gente é limitado, que a gente, além do trabalho, a gente tem que ter vida social, tem que descansar, né? Tem que fazer as coisas que a gente gosta, porque a partir do momento que a gente não faz as outras coisas, a gente deixa de fazer o nosso trabalho bem. Que aí é sinal que a gente não está tendo o nosso momento de descanso, o nosso momento de extravasar, né, os nossos sentimentos, enfim. Então, eu acho que isso é o mais importante, não aceitar posições, atitudes que vão afetar o seu bem-estar físico e emocional. É aquela máxima, né? Nenhum CNPJ vale o seu AVC, a sua saúde mental. É uma máxima, assim, que realmente eu queria que alguém tivesse me falado isso lá no começo da graduação. Tipo, olha, meu anjo, não se mata por empresa nenhuma, tá bom? Vai viver a sua vida. Porque falta a gente saber isso, né? A gente, ainda mais quando a gente entra, né? Que todo gás quer fazer tudo, nananã. E quando a gente entra no mercado, no emprego, enfim, isso é um conselho muito bom. E como você falou, né, a gente tem várias áreas, a gente tá de parzinho de jarra hoje, gente, com essa blusinha maravilhosa de Viçosa, porque a pessoa aqui é metida, compra coisas da universidade dos outros, sim, faz a amiga mandar, fiz contrabando dessa camisa, que é muito maravilhosa, gente. Como a Nath falou, a gente tem a topografia, o geoprocessamento, o sensoriamento, a parte de cadastro, que é muito legal. No Brasil ela não é tão favorecida, mas em outros lugares ela tem um valor maior e a gente acaba aprendendo isso, conhecendo mais coisas. Então, muito obrigada, Nath, por participar dessa minha ideia maluca aí de dividir um pouquinho essas histórias que a gente viveu com as outras pessoas, né? Quem sabe a gente não fala alguma coisa aí que inspira alguém, dá um ânimo na vida de alguém, né? Vamos usar esse tempo aí da pandemia pra gente se conectar e poder passar uma mensagem legal. Obrigada. Por nada, eu agradeço de novo pelo convite, eu amei. E falar das nossas experiências é algo motivador, né? Ontem eu já fiquei, meu Deus, vou falar do tempo de graduação, eu fiquei lembrando, revivendo minhas memórias. Isso é muito bom, assim. Saudades, algumas coisas, né? Infelizmente a gente não pode mudar, mas de tudo ficaram muitas coisas boas, assim, no geral. Eu tenho certeza que foi uma excelente escolha. Assim, não me arrependo de nada. Arrasou. Maravilhosa. Muito obrigada, Stephanie. Um beijão. Beijo.